Nesse vídeo você vai conferir quais são, na minha opinião, as 5 maiores ousadias da televisão brasileira no futebol em todos os tempos. Muito bem, pessoal, nesse vídeo aqui eu trouxe um aspecto mais histórico, né? Vamos falar sobre as 5 maiores ousadias, na minha opinião, que a televisão brasileira praticou no futebol e que mudaram de alguma forma a maneira como a gente vê o nosso esporte preferido na televisão. Essa lista é feita com base na minha opinião e nas minhas impressões. Se você discorda, o campo dos comentários está totalmente aberto para você mandar aquelas que você considera que no seu vídeo, se você fizesse, estariam na lista com certeza, beleza? Então manda aí que eu tô louco para ouvir a opinião de vocês também. Então vamos começar com a ousadia original, que deu possibilidade de existir todas as outras 4 ousadias que eu vou falar nesse vídeo ainda. Há uma divergência sobre qual teria sido a primeira transmissão de futebol da televisão brasileira. Existem 2 versões. Uma delas foi publicada pelo jornalista Juca Kfouri em seu blog no All Sport há alguns anos e diz que o jogo entre Corinthians e Palmeiras pela final do Campeonato Paulista de 54, mas realizado em fevereiro de 55, teve transmissão da Record e foi esse primeiro jogo. Já a outra versão, publicada no livro Guia dos Curiosos pelo jornalista Marcelo Duarte, fala que foi um clássico entre Santos e Palmeiras realizado em setembro de 55 e transmitido pela TV Tupi. O narrador Silvio Luiz disse ao blog do Juca Kfouri que de fato existiu a transmissão de Corinthians e Palmeiras na Record e que ele atuou como repórter naquela transmissão, olha só, hein? E o Silvio ainda disse que essa história de pioneirismo da TV Tupi com Santos e Palmeiras aconteceu porque aquela foi a primeira transmissão realizada fora da capital paulista. Então imagine só, tanto a Record levando câmeras para o Pacaembu para transmitir um jogo de futebol em tempos em que mal havia qualquer outra coisa além de programas ao vivo nos estúdios dos canais, ela resolveu transmitir uma partida de futebol. A TV Tupi então viajou 80 quilômetros da capital até Santos para fazer a transmissão também de uma partida. Tinha até uma briga de slogans que o Silvio Luiz contou para o Juca Kfouri também, que seria: a Tupi foi a primeira a transmitir fora da capital, então ela tinha lá TV Tupi, 80 quilômetros na frente. Aí a Record foi transmitir um jogo em Campinas e criou Record, 100 km na frente. E assim foi, 400 km quando transmitiram no Rio de Janeiro e tudo mais. Essa foi a ousadia original, a ousadia que deu a possibilidade de existir tudo o que a gente viveu do futebol na televisão. Estão de parabéns e seremos sempre gratos àquelas pessoas dos anos 50. O 4º lugar na minha lista vai para a Globo em 1987, quando a Globo resolveu abraçar o movimento dos clubes, que fundaram o Clube dos 13, e essa entidade organizou a Copa União. Até 86, o Campeonato Brasileiro era sinônimo de uma bagunça, mas uma bagunça absurda. Se você acha que hoje chama bagunça, o que acontecia até 86 era um absurdo atrás do outro. Campeonato inchado, cada vez mais participantes. No tempo da ditadura existia até o lema: onde a arena vai mal, mais um time no Nacional. A Arena era o partido que dava sustentação política à ditadura militar, e quando ela ia mal nas urnas, nas poucas eleições que existiam, dizia-se que eles colocavam mais um time daquela região para fazer politicagem e ganhar apoio popular. Então imagine como era para os times grandes do Brasil, que olhavam lá para fora, viam as grandes ligas começando, né? Havia um movimento ainda de começar a ser forte do ponto de vista financeiro, e a gente tendo aqui um campeonato que fazia com que os times grandes se enfrentassem raramente. Existia casos de times do G12, né, dos chamados 12 grandes, que ficavam sem se enfrentar pelo Campeonato Brasileiro por mais de 10 anos, por causa dos regulamentos daquela época. Então a Copa União foi um belíssimo passo. Teve vários defeitos, eu não vou ficar defendendo a Copa União, acho que a briga entre Sport e Flamengo não é algo que eu tenho que entrar aqui. Foi super errado ter deixado o Guarani vice-campeão brasileiro de 86, então atual vice-campeão na época, fora do campeonato que pretendia ser a primeira divisão, né? Eu não vou entrar nesse tipo de coisa. Agora, o fato é, a Globo naquela época deu um passo importantíssimo para redefinir o que a gente entendia como direitos de transmissão e mudar a história do Brasileirão na TV. O meu 3º lugar vai para a TV Esporte Interativo, que surgiu em 2007 como um canal aberto só de esportes nas parabólicas. Que ousadia fazer um projeto desse do zero, em plena era da TV a cabo aumentando a sua base no Brasil e a internet também começando a se popularizar. Pois é, o Esporte Interativo, que já era uma faixa de sucesso na Band, estava também na Cultura, na Gazeta, tinha começado na Rede TV em 2004, resolveu ser um canal exclusivo de esportes na TV aberta e deu muito certo.
Tão certo que com direitos de transmissão adquiridos com a Globo e a ESPN, que não acreditavam que aquilo fosse dar em alguma coisa, o esporte interativo foi tão importante que fez até o Ibope começar a medir a audiência nas parabólicas. Essa história foi contada inclusive pelo Vitor Sérgio Rodrigues na sua participação aqui no Roda Mídia do nosso canal, dá pra vocês verem ainda. O esporte interativo conseguiu ser um grande sucesso, foi chamado pejorativamente de TV de rodoviária, ESPN dos pobres, mas conseguiu se firmar no campo da mídia esportiva, apoiou a Copa do Nordeste e ajudou a transformar nesse campeonato incrível que a gente tem hoje, até ser comprado pela Turner e voltar as atenções para a TV por assinatura, virando aí a casa da Champions League no Brasil desde 2015. Atualmente o esporte interativo é a TNT Sports. A segunda maior ousadia, na minha opinião, é a Copa do Brasil no SBT, porque até 94 essa competição, por mais que ela fosse um título nacional que dava vaga na Taça Libertadores, ela era deixada de lado completamente pelos canais. Prova disso é que ela chegou a ser transmitida pela TVE no Rio de Janeiro, a TV Manchete mostrou, tinha até contratos regionais, né? Em 92, por exemplo, a Rede OM de televisão, aquele canal que o Galvão Bueno trabalhou quando saiu da Globo por menos de um ano, ela mostrava para uma boa parte do país. Mas no Rio Grande do Sul, por exemplo, ela não tinha emissora, e quem transmitiu foi a RBS, afiliada da Globo. Então era uma competição que estava chutada. Nem a Band, que era o canal do esporte, transmitia em 94. Em 95, o SBT, com o sucesso do Brasil tetracampeão na Copa do Mundo, resolveu apostar em futebol e elegeu a Copa do Brasil como seu grande produto. Colocou no horário nobre, fortaleceu a competição e com isso conseguiu a sua maior audiência na história até então, só batida depois em 2001 pela final da Casa dos Artistas, com a decisão entre Grêmio e Corinthians, que rendeu ao time paulista o seu primeiro título da Copa do Brasil. O SBT ainda teve 2 bons anos de audiências muito fortes, em 96 e 97, quando transmitiu com exclusividade. E aí, depois que o trabalho estava feito, a Globo se interessou e levou a Copa do Brasil em 98. Primeiro, dividindo com o SBT. De 99 pra frente, sendo a dona da competição e de vez em quando dividindo com Band ou Record. Agora, os saudosistas que me perdoem, mas a maior ousadia de todos os tempos do futebol na televisão não durou muito tempo, pode não ter mudado tanto assim a história das coisas, mas foi um gesto de ousadia tremendo, que é o Mundial de Clubes de 2021, realizado em 2022, na Band. Essa competição era dada por todo mundo, inclusive por mim, eu errei também, como um campeonato que era certo da Globo. Todo mundo fez isso. O SBT não acreditou que poderia tirar dela, a Record não acreditou, mas a Band sim. Quando saiu uma matéria do Marcel Rizzo no All Sport de que a FIFA ainda estava para vender os direitos de transmissão do Mundial, a Band acreditou, a Band foi para cima e ganhou da Globo por uma diferença de $200 mil na proposta. Transmitiu um campeonato que teve a participação do Palmeiras com total exclusividade e olha só, até o momento que eu gravo e edito esse vídeo, nós estamos no mês de julho de 2022 e até agora a Globo em São Paulo não conseguiu fazer uma média maior do que a Band conseguiu com Palmeiras e Chelsea, aquela grande decisão. Eu sei que a opinião é polêmica, vocês podem achar que não foi tão ousado assim em comparação às outras que eu já falei ou outras que vocês podem imaginar. Mas olha, o que aconteceu em fevereiro de 2022 vai ser visto daqui a alguns anos sim como um dos grandes momentos da mídia esportiva no Brasil. Como eu falei no começo do vídeo, concorda, discorda? Vamos para os comentários porque eu quero saber a opinião de vocês sobre isso também. Quando eu tive a ideia de fazer esse vídeo, eu pensei muito também naquilo que vocês poderiam contribuir. E agora então é a sua hora, deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar o seu like também para ajudar aqui o engajamento do nosso canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, manda o vídeo para os amigos, manda para os amigos também se inscreverem aqui com a gente. Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.